Oi, pessoal. Na aula passada, a gente aprendeu que o podcast vem do rádio. E mais do que isso, aprendemos que o rádio perpassa gerações e continua sendo muito importante na sociedade brasileira. Nessa aula de hoje, que ainda compõe o módulo 1 do rádio ao podcast, a gente vai continuar falando sobre o poder da audição, mas de uma maneira bem específica. A gente vai falar sobre os conceitos e os números da mídia do futuro. Você adivinha qual seria essa mídia do futuro? É claro, podcasts. Então, vamos começar. O poder do rádio ele ainda é muito influente na sociedade brasileira, tá? Mais de 10 mil rádios estão espalhadas por todo o Brasil. E ele é, sem dúvida nenhuma, o meio de comunicação mais regionalizado e popular. Esses são alguns dados do Ministério das Comunicações, lá de 2016, que foi a última pesquisa que eles fizeram sobre esse número de rádios pelo Brasil. E a gente pode avaliar, sem dúvida nenhuma, que por que o rádio ele penetra tanto na nossa sociedade? Porque ele tem a questão da regionalização com as rádios comunitárias, ou seja, em cada bairro pode ter, dependendo da situação, uma rádio, né? Diferente às vezes de um jornal que não chega a lugares tão específicos, e ele é muito popular, porque a comunicação radiofônica ela é muito simples. Né? Então, cada vez mais a gente pode notar que o rádio aborda e especificamente tipos diferentes de linguagem, né? A grande sacada do rádio é que ele consegue trazer temáticas importantes, ou seja, falar do trânsito, falar, né, da política, falar da educação, na hora. Eu brinco que o rádio é mais rápido que a internet. Enquanto a internet está digitando, o rádio já falou. Enquanto a internet está produzindo um vídeo, o rádio já contou a história. Então, o rádio tem essa velocidade que é fantástica, entende? E isso faz com que os podcasts bebam nessa fonte da rapidez, da inovação e da agilidade que o rádio se propõe. O rádio é o meio mais inovador no meu modo de avaliar, porque o rádio está em constante transformação, né? A gente sempre pensou, a internet vai matar o rádio, o streaming vai matar o rádio, né, o cinema vai matar o rádio, nada. O rádio sempre continuou relevante e é impressionante como ele continua relevante se transmutando, ou seja, em outras mídias, seja no celular, seja pela internet especificamente. É muito legal isso, que o rádio foi se transformando ao longo do tempo. Alguns dados, então, para vocês entenderem o poder do rádio. 89% da população brasileira ouve rádio diariamente. Esse é um dado do Ibope Mídia, de uma pesquisa de 2018. E o que me impressiona é o seguinte, a gente pode não se dar conta, mas numa viagem de carro, o rádio está ligado. A gente vai na academia, às vezes está com o rádio ligado. Então, assim, a gente vai ouvir um jogo, quer uma notícia mais rápida, quer ouvir uma entrevista, o rádio ele faz parte da população. Então, ali em 2018, nem que seja um minuto, mas as pessoas ouvem e consomem muito rádio diariamente no país. Então, são dados assustadores, se a gente pensar, porque cada vez menos as pessoas têm rádio convencional em casa, mas elas continuam consumindo rádio em outras tantas mídias. Por que fazer um podcast? A gente vai entrar na nossa seara, no nosso tema de atuação, né? A gente está falando especificamente de podcasts educacionais, ou seja, para ampliar o conhecimento, para dividir aquilo que a gente quer aprender. Mas reparem, uma nomenclatura simples, uma descrição simples do que é um podcast. Podcast é um produto de áudio, especificamente de áudio, disponível para ouvir quando quiser na internet. Ou seja, diferente do rádio tradicional, que você tem um horário para ouvir o programa, que você tem que ir lá botar na estação de rádio ou abrir o site da rádio específica, o podcast não. O podcast é um programa, um produto que você vai ouvir a hora que você quiser, 2 da manhã, 1 da tarde, 6 da manhã, não tem problema. E mais do que isso, ele vai estar disponível na internet para download ou para streaming. Isso é fantástico no podcast. Outra coisa que eu acho muito legal, que a gente vai falar mais para frente, mas é legal que você já tenha no radar, é o nicho. Ou seja, para tudo existe um podcast. É sério, quando eu digo para tudo, acreditem. Se você gosta de cultura japonesa, vai ter um podcast sobre isso. Se você gosta de mecânica de automóveis, vai ter um podcast sobre isso. A grande graça do podcast é poder abordar temáticas nichadas. Então, essa é uma dica muito legal. Se você é especialista em algo, mesmo que não seja tão relevante, ou você pense que não seja tão relevante, vale a pena até abordar esses assuntos em um podcast, porque vai ter mais gente que vai se interessar pelo mesmo assunto que você, tenho certeza disso. Vamos seguir, então. Por que fazer um podcast? Baixo custo, ou seja, ele é muito barato, diferente de um vídeo que demanda uma estrutura mínima, né, sei lá, de uma luz, de uma câmera bacana, de uma edição mais elaborada. Ele é simples, porque ele é fácil, né?
de fazer, e ele é inovador, porque ele é uma mídia nova que cresce cada dia mais. Por que ela cresce? Vamos lá. Nos Estados Unidos, 1 a cada 5 americanos ouvem podcasts todos os dias. Esse é um dado do jornal O Globo, uma matéria que saiu ano passado, em 2019, no caso, né? Então, qual que é a grande sacada nisso? Muita gente está consumindo podcast nos Estados Unidos. E reparem, é todos os dias, ou seja, eles criaram o hábito, porque rádio, assim como a televisão, é hábito. As pessoas se habituam a ouvir. Então, o podcast hoje, ele virou um hábito para os americanos. E aí a gente entra numa seara que é a brasileira. 40% dos internautas, segundo o site Meio Mensagem, já ouviram podcast. Gente, 40% é um número muito grande. É praticamente metade. É meio óbvio falar isso, mas é muita gente consumindo podcast. Já ouviram ao menos uma vez na vida o podcast. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão se adaptando a essa ferramenta, a esse meio de comunicação, dá para se dizer assim, e se acostumando com essa linguagem. Outra coisa que é relevante é que o consumo de podcast cresceu 67% no Brasil em 2019. Só que reparem, quando a gente fala 67%, é um número alto. Só que esse número tem crescido cada vez mais, ou seja, em 2018 já cresceu bastante, 2017 cresceu, 2016, ele vem crescendo desde 2010, que foi o momento que os podcasts começaram a ser introduzidos de uma maneira mais forte. Claro, existem podcasts no Brasil desde 2003, 2002, né, já existia isso, que veio, claro, da cultura americana, que já tem desde os primórdios ali da internet, como a gente conhece hoje em dia, da web, né? Mas aqui no Brasil ele vem crescendo cada vez mais. Então, assim, a gente nota que grandes players do mercado comunicacional, como a Globo, CNN, entraram nesse mercado de podcasts. Ou seja, televisão é um belo nicho, mas o podcast está ali, é importante a gente criar conteúdo para esse público específico. Então, o consumo está crescendo cada vez mais. 25% dos ouvintes brasileiros ouvem mais de 1 hora por dia de podcast. Gente, vamos lá devagar, porque esse dado é muito relevante. 25% dos ouvintes, 1/4 desses ouvintes que ouvem, né, diariamente, eles ouvem mais de 1 hora por dia. Isso quer dizer que ou ele ouve mais de um podcast por dia, primeiro ponto, ou ele ouve podcasts grandes, que não há um problema de ser grande. Tem podcasts ótimos de 1 hora e meia, tem podcasts ótimos de 5 minutos. Depende do que a sua temática vai abordar. Agora, o que é relevante é que as pessoas consomem podcast fazendo mais de uma atividade. Ou seja, a pessoa vai na academia, está ouvindo podcast. Está jogando videogame, está ouvindo podcasts. Está lavando a louça, está ouvindo podcasts. Então, acho que um grande diferencial dessa ferramenta, assim como o rádio também mas o podcast em específico, porque ele é nichado. Puxa, eu quero ouvir algo sobre futebol. Você vai lá e vai ouvir especificamente um podcast sobre uma temática sobre um atacante da década de 70 que fez sucesso, porque o podcast é sobre grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Entende que, assim, é muito nichado, e essa é a grande sacada do podcast. Aí, entrando na seara da educação, imagina só todo esse conhecimento na palma da mão de vocês, mas não só produzido pelos outros, mas sim produzidos por vocês mesmos. Criar o próprio conteúdo e replicar esse conteúdo educacionalmente é a grande sacada. E é isso que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá bem? Fico no aguardo de vocês para seguir esse conteúdo. Bons estudos, é claro, e não esqueça, o podcast pode transformar o jeito de você estudar, tá bem? Te aguardo, até mais. Tchau, tchau.